terapia alimentar, muito além do brincar de comidinha. Um tratamento que pode transformar a relação do seu filho com a alimentação. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Nutri Convida Conversas que Transformam. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Joyce Moraes. Ela é nutricionista infantil, também trabalha com dificuldades alimentares, é a minha professora na pós-graduação, que eu participo hoje, que eu faço parte. E convidei a Joyce para poder conversar um pouquinho com a gente sobre essa ideia que muitas vezes a gente tem na hora de tratar uma criança com dificuldade alimentar, que é só brincar de cozinhar com ela e tá tudo resolvido. E o nosso objetivo hoje vai ser mostrar para você que, na verdade, essa terapia alimentar, que é conhecida como brincar de cozinhar, vai muito além de somente uma brincadeira de colocar a criança ali para cozinhar uns alimentos e tá tudo certo e magicamente ela vai aprender a comer. Existe estratégia, existe técnica e existe um passo a passo que é específico para cada criança. Ou seja, não é uma receita de bolo que a gente vai ensinar, que a gente vai explicar, porque não é receita de bolo, é muito individual. Mas eu vou chamar a Joyce para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre essa terapia alimentar, o que é a terapia, como que ela pode ajudar o seu filho a se alimentar bem. Então, se você está assistindo essa gravação, aproveita para compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe, uma mãe que está passando por uma dificuldade com a alimentação da criança, ou com um profissional que de repente atende crianças e tá com dificuldade, e você sabe que ele atende crianças que têm dificuldade para comer e não sabe como lidar com isso, que esse episódio da nossa série, ele é especial para profissionais e para famílias também. O que a gente vai agregar aqui vai trazer muita informação para vocês e tenho certeza que vai fazer muita diferença, vai começar a mudar o olhar que vocês têm sobre as crianças com dificuldades alimentares e sobre a terapia alimentar. Vou convidar a Joyce aqui para ela se apresentar para a gente e contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória dela. Oi, tudo bem? Oi, tá me ouvindo? Sim, tô escutando. Tá travando um pouquinho, Isa. Ai, será que é a internet? Deixa eu ver aqui. Não, agora deu, agora tá ok. Ah, então tá bom. Seja muito bem-vinda. Joyce é uma querida pra mim, gente. Ela é minha professora da pós e ela se tornou uma amiga também. Aí a gente compartilhando fotos dos nossos pets, das nossas pequenas, enfim. Joyce, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente de quem é a Joyce, da sua trajetória, antes da gente começar aqui o nosso encontro. Isa, querida, muito obrigada pelo convite. É, eu falo que é recíproco, né? Todo esse carinho, todo esse amor que nos envolve. A gente é irmã em Cristo, a gente compartilha de muitos ideais, né? Muito parecidos, temos uma sintonia muito gostosa. Então, assim, com certeza eu iria aceitar esse convite, estar aqui com você é uma honra e falar daquilo que eu mais amo, né, Isa? Eu pratico Sim. e vivo a terapia alimentar diariamente e sou nutricionista materno-infantil já há mais de 20 anos, não, já perdi as contas, 23, 24 anos. E toda essa trajetória minha, desde que eu me formei, eu sempre me identifiquei muito com a área infantil, com a área materno. Então, não foi uma área que eu me desviei nesse tempo. Eu sempre fui professora por um tempo, né, de graduação mesmo, por 18 anos. E depois, por um tempo, eu fui viver de consultório e realmente viver o consultório e cuidar e transformar a vida dessas crianças, né? Então, esse é o meu propósito, é o meu chamado, faço com muita dedicação, com muito amor. E desde que eu comecei a atuar nessa área de atendimento infantil, nutrição infantil, sempre apareceu para mim atendimentos voltados para recusa alimentar, seletividade alimentar. E até então a nutrição, né, eu como professora de graduação, e acredito que até hoje nós não temos ainda
um conteúdo voltado para como intervir de forma estruturada na seletividade alimentar, nas dificuldades alimentares. E a gente vem vindo, né, levantando essa bandeira para que mais profissionais sejam levantados para que possam ter esse olhar mais cuidadoso, mais amoroso e com uma intervenção mais assertiva dentro das dificuldades alimentares. Né? Eu, como coordenadora da pós do Instituto Andréa Fricks, você como minha aluna, a gente vem aí numa trajetória de 1 ano já, né? Para quem tem até aproveitar, para quem tem interesse, né? Para quem já ouviu falar ou tem interesse em entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais de dificuldades alimentares, a nossa pós ela é incrível, É ela é verdade. realmente cheia de conteúdos voltados para um atendimento mais humanizado, um atendimento clínico, um raciocínio clínico. Então, a gente nunca deixa de ser a nutricionista clínica, Que bom. né? E ali é uma somatória de todas as questões e condições que a criança chega para nós e como que a gente deve intervir. Então, fica aí a minha o meu marketing Aham. para quem tem interesse em trabalhar com as dificuldades alimentares, entre para que vocês conhecerem um pouquinho mais a nossa pós no Instituto Andréa Fricks. Lá vocês vão ter todas as tirar todas as dúvidas, precisam saber para que vocês possam ingressar nessa pós incrível. Então, para Uhum. finalizar, né, Isa, eu trabalho dentro das dificuldades alimentares com a abordagem da terapia alimentar, como um tratamento mesmo estruturado, clínico, muito bem pensado, para que as crianças possam realmente serem transformadas e poderem ressignificar a sua relação com a comida. Que lindo. E assim, né, é importante a gente falar sobre isso, porque, né, eu também dou aula, né, também como professora, eu vejo dentro ali, conversando com meus alunos, e até na própria matéria, a gente realmente não fala. Na graduação, ainda só se fala sobre como avaliar nutricionalmente uma criança, né? Pesa, mede e mal uma curva de crescimento, e a gente sabe como isso é muito mais profundo. Sim, Esse estudo que nos dão na faculdade é muito raso pela imensidão do universo de avaliar uma criança, ainda mais uma criança com dificuldade alimentar. E sim, como isso é frequente cada vez mais, e como a gente precisa entender que não é só comportamento, que não é só pôr a criança para cozinhar e que ela vai comer só porque eu pus ela para cozinhar. O cozinhar ele faz parte do processo do aprendizado, mas ele não é o único. E sim, quando a gente vai tratar essa criança, a gente precisa olhar para outras causas que vão além de um comportamento, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Já dando um sim, spoiler aqui, mas realmente, assim, acho que é importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes as famílias ainda acreditam que é frescura, ou que é só cozinhar, ou que basta pegar uma dieta, e não é sobre isso. O tratamento de uma criança é muito diferente de um adulto, e é sobre isso que a gente vai conversar. Bom, sim, então, eu queria que pra gente começasse, Joyce, assim, primeiro ponto que eu vejo aqui na minha prática clínica. E outra coisa, né? A respeito da pós, realmente, gente, vale muito a pena, né? Eu já sou aluna da primeira turma e, assim, é sensacional como que enriquece o nosso olhar muito mais amplo para que a gente consiga avaliar uma criança, não só olhando para comportamento, mas olhando para outras causas de dificuldades alimentares. Então, vale super a pena. Mas agora sim, para a gente começar, Joyce. Eu vejo que muitas famílias, aqui na minha realidade, eu acredito que na sua também, conversando com outras colegas também, muitas famílias ainda, e até profissionais de saúde, não sabem o que é terapia alimentar. Eles confundem, acham que é só brincar de cozinhar, acham que é umas sessõezinhas ali, tá tudo bem, ou somente ir numa oficina culinária, e que ela é muito rica também, a oficina, mas acha que é uma coisa muito simples, e que com poucas intervenções é suficiente. Então, o que seria de fato essa terapia alimentar?
e como ela se diferencia de abordagens como, por exemplo, a oficina culinária ou um tratamento de educação alimentar e nutricional que a gente faz também com crianças, para melhorar a alimentação dessa criança. Bom, a terapia alimentar, Isa, ela é uma intervenção estruturada, pautada em ciência, com o maior objetivo é fazer com que a criança ela desenvolva suas habilidades orais, mas de uma forma com que esse repertório ele seja expandido e que a gente trabalhe o comportamento de recusa. Mas o objetivo maior da terapia é fazer com que a criança tenha prazer em se alimentar, ressignificando a sua alimentação e tendo um melhor relacionamento com a comida. Então, quando a gente traz a comidinha, né, dentro das nossas sessões de terapia alimentar, que muitas das vezes podem acontecer sem essas receitas, sem a criança ser levada para a cozinha propriamente dita para, né, preparar uma refeição ou um lanchinho, mas ela é exposta a um ambiente lúdico, tá? Justamente para que ela seja estimulada a ter comportamentos mais próximos e mais toleráveis em relação à comida. Então, o objetivo maior da terapia alimentar aqui, o que se diferencia de uma outra intervenção, no caso de uma oficina culinária ou uma escolinha, onde a gente trabalha educação nutricional, é porque a terapia alimentar, ela é estruturada por etapas, por um processo terapêutico. Então, ela tem metas, né? Ela tem demandas a serem alcançadas de acordo com que a criança vai demonstrando interesse pela comida. Então, conforme ela vai apresentando interesse, a gente vai subindo demandas até que ela consiga, de forma segura, confortável, ela se sinta competente, ela se sinta confiante a levar aquele alimento na boca, mastigar, engolir e fazer com que esse alimento torne um hábito. Então, ele é um processo construído, diferente de quando a gente pega uma criança para levá-la para participar de uma oficina culinária. Ali a gente não tem objetivos individualizados, a gente tem a criança colocando o alimento trabalhando os ingredientes, se relacionando sim com a comida, tendo uma atenção plena sobre o que ela está preparando, né? Sabendo de fato o que ela está comendo, mas ela não tem um objetivo de trabalhar um ressignificar sobre aquele alimento, sobre uma dificuldade que a criança tem de comer aquele alimento, vamos dizer assim, né? Então, a oficina, ela parte, sim, de um movimento divertido, a terapia também é divertida, é num ambiente terapêutico lúdico, porém, com metas, etapas e um processo a ser construído. Sim. E assim, né, Joyce, eu gosto de explicar para as famílias que é um tratamento mesmo. Porque o que que eu percebo muitas vezes dentro da oficina culinária e eu comecei, né, até fazendo com oficinas culinárias até chegar aqui na terapia alimentar. Mas eu percebo, só tô arrumando aqui minha câmera porque meu celular tá carregando, ele não carregou direito à tarde, aí ele fica caindo aqui no suporte que eu pus. O meu também Mas, tá assim, então tá tudo certo. enfim, mas o que que eu percebo? Dentro da terapia que a gente de fato vai, inclusive, até personalizar para aquela criança o alimento que a gente vai trabalhar, a forma como a gente vai trabalhar, se a gente vai fazer receita ou não, porque tem crianças que não estão prontas ainda para chegar e fazer uma receita. É importante a gente, né, mencionar sobre isso também. Porque às vezes a família pensa assim: a gente vai lá, nutre e vai fazer um monte de receita com meu filho. E tem criança que chega pra gente que não tá pronta pra isso. A gente Sim, precisa de, às vezes, colocar essa criança perto de um alimento só. E é uma terapia alimentar isso também, para que o quê? Ela consiga, de fato,
tá confortável com o alimento. Então é importante a gente trazer essa ideia para a família e também para o profissional de saúde, porque muitas vezes eles vão achar que é uma coisa simples, que é só pôr, né, a fazer uma receitinha e tá tudo certo. E não é. A ideia da oficina culinária, ela vai muito para esse lado da receita. Ela é uma ideia muito geral também. É uma receita geral para todas as crianças. Nem sempre vai englobar a dificuldade de todas. É uma coisa Sim, maravilhosa, né? Porque a dificuldade de uma pode ser a da outra, ou vice-versa. E uma tá mais à frente no processo do que a outra, e uma estimula a outra. Mas quando a gente pensa em tratamento, né, Joyce, sim, a gente pode pensar na própria terapia como um tratamento. A escolinha da mesma forma. Também pode ser vista como uma forma mais frequente de preparar receitas, de estar ali, mas ela também não é totalmente individualizada como a terapia. Então, sim. Eu falo que a terapia, ela tem uma sequência clara, né, Isa, sim, de, de ir trabalhando essa demanda, né? Então, quando a gente fala, eu falo que nem é clichê, mas é algo que a gente que trabalha com terapia alimentar, a gente sempre fala sobre a escalada do comer, sim, né? sim, Sobre a criança tocar, cheirar, ela se relacionar, lamber, né? Para que ela possa sim, adquirir essa segurança e esse conforto e ter uma melhor aceitação sobre aquele alimento. Então, em outras abordagens, a gente não precisa ter essa sequência tão clara, né? aham, sim, Tão bem estruturada. Já na terapia sim. alimentar, principalmente, gente, vou dar um adendo aqui, Isa, e Claro. aproveitando, porque eu gosto sempre de diferenciar e deixar isso muito claro sobre a criança que tem dificuldade para comer e a criança que seleciona, né? Então aqui a gente tem seletividade como a criança que seleciona os alimentos. E temos a criança que tem a dificuldade para comer, porque ela não come, porque ela não consegue comer, né? Ambos podem ser tratadas através da terapia alimentar, ambos, só que propostas diferentes, raciocínio clínico diferente. Por quê? Porque a Sim, expansão de cardápio de uma criança seletiva, ela é diferente em grau de dificuldade comparado a uma criança que não consegue comer, sim, né? exatamente, exatamente. E assim, né, Joyce, a gente pode pensar para pacientes até mesmo que às vezes eles até são abertos a experimentar, mas eles não comem alguma verdura, algum legume por excesso de industrializados. Eu vejo que é um Sim, bom caminho também para mostrar que é possível comer bem e expandir através desse trabalho de terapia alimentar, mas também com esse foco mais, vamos dizer, um pouco mais simplificado, porque a gente não vai demandar talvez tanto tempo e tantos manejos até a gente chegar no alimento em si e na receita. Muitas vezes a criança que tem dificuldade alimentar, a gente vai entrar ali desde o começo. Muitas vezes é o alimento na sala, ela ainda não tolera. A gente exato. precisa trabalhar de uma forma muito lenta. Já a seletiva, ela muitas vezes até já come algumas coisas, mas a gente vai precisar trabalhar de uma forma mais, talvez pontual com algum grupo alimentar, ou com estratégias, receitas voltadas para, por exemplo, mostrar que é possível comer um chips que ela gosta muito, mas com legumes. Né? Então, Sim, as estratégias ali vão ser um pouco diferentes e é muito legal você trazer isso porque traz mais clareza para a família do que é esperado, é, sabe? E do que de fato é essa terapia. até porque, Isa, uma das coisas que chega para mim, né, em algumas famílias, com algumas queixas pontuais, né? Então, vou dar exemplo aqui, né? Esses dias, essa semana, chegou uma família, uma mãe, que eu acho super bacana a preocupação, o fato de querer intervir para que isso não se torne algo mais complicado lá na frente ou algo que seja que traga prejuízo para a saúde da filha dela, mas é uma Sim, criança que tem uma qualidade alimentar exemplar. aham, sim,
Mas é uma criança que está começando a selecionar algumas opções de fruta. Então, ela come legumes com muita variedade de legumes, todas as proteínas, carboidrato e Uhum. preparações. Então, ela não é uma criança que seleciona. Mas ela é Sim. uma criança que seleciona assim, ela não é uma criança seletiva. Muito pelo contrário, ela é uma Uhum. criança que come super bem. Mas é uma criança que tem as suas preferências. E aí você precisa chegar para essa família e dizer: tá tudo bem. A sua filha só tem uma preferência de comer o mamão e não preferir comer a maçã. Nós não somos obrigados a comer alimentos todos os alimentos que tem, né? E Sim. a criança também não. Só que a família ela precisa também tirar um pouco desse peso, sabe? Para as Uhum. famílias que Sim, são sim. excessivamente preocupadas, né? Claro que eu acho super válido, eu valido isso, mas eu transmito essa tranquilidade, falar, tá tudo bem, o que você não pode deixar é de expor esses alimentos que ela está começando a recusar, né? Então Sim, ele com volta certeza. sempre para a mesa, ele volta sempre para uma lancheirinha, ele é exposto de forma repetida para que a criança não deixe de ver e de receber esse alimento. Né? Então eu sempre Exatamente. falo, né, nas minhas aulas, eu adoro essa frase, gente, exposição repetida, porque se a gente for procurar o que reverte seletividade alimentar em papers, é através da exposição repetida. Então, alimento que não é visto, alimento que não é lembrado. Então, se a criança Exatamente. não vê o alimento, até porque a gente tem aí, a gente sabe que ela não prefere esse alimento, aí que realmente ela vai consolidar aquilo como algo recusado. Né? Então, tipo, eu não Exatamente. gosto, você não sabe que eu não gosto, né? Porque aquilo ali se torna um hábito, né? De dizer realmente eu não gosto, porque faz um bom tempo que ela não tem esse relacionamento com essa comida. E a terapia alimentar nada mais é do que trazer esse relacionamento, trazer essa exposição repetida. Então, Sim, para uma criança seletiva, a gente tem a possibilidade de estratégias dessa exposição repetida e uma melhor aceitação mais rápida sim, exatamente. do que uma criança com dificuldade alimentar. Uma criança com dificuldade alimentar, você pode expor repetidamente que aquela Sim, criança ela vai tocar, ela vai cheirar, mas se ela não se sentir competente e ter condições orais, sensoriais para se alimentar, ela não vai chegar ao topo que é comer, que é o que a gente almeja dentro do objetivo de terapia alimentar. sim, exatamente. E assim, né? Como que, como que é interessante a gente entender isso, porque muitas vezes a família chega aqui pra gente e ela já fala assim: eu quero que coma esse alimento, eu quero que coma dessa forma, mas tem que ser assim, porque na minha casa eu faço assim. E muitas vezes para a família é difícil entender que tudo bem, na sua casa faz assim, é exposto dessa forma, mas isso não quer dizer que o seu filho vá comer da mesma forma que você faz, e talvez a gente tenha que adaptar. E E pode ser que ele nunca coma aquele alimento, Isa. exatamente, e nem seja uma criança com uma dificuldade alimentar, talvez seja uma criança que está com uma seletividade alimentar, mas que ela, por exemplo, ela não se sente confortável com uma abóbora cozida. Ela se sente muito melhor se essa abóbora estiver mais inteira, mais durinha, num chips, ou até mesmo numa preparação que, por exemplo, é um caldo de abóbora, mas a abóbora cozida em cubinho ela não gosta. Por preferência mesmo. É preferência. Exatamente. E isso é muito difícil para a família entender, porque existe uma expectativa do lado da família também, de que, Muito. nossa, eu fechei a terapia e agora vai comer de tudo. E eles muitas vezes esperam que a gente consiga fazer com que a criança coma de tudo. E primeiro, a gente não faz ninguém comer. A gente vai ensinando, vai dando oportunidades, caminhos para que essa criança ela aprenda a se relacionar com aquele alimento. Eu gosto muito de falar de virar amiga do alimento, para então definir se ela vai conseguir comer ou não, se ela vai comer ou não. E aí a decisão é dela, não é nossa. A gente está ali para facilitar esse processo e para guiar esse processo.
E as mudanças consistentes, Isa, elas podem demorar meses, anos, É sim. né? E quando você fala em família, primeiro alinhar a expectativa à realidade da criança, né? Eu acho isso super Sim, importante. sim. Deixar muito claro que é um processo construído, como a gente já falou aqui anteriormente. E Uhum. dizer que se até isso se tornar um hábito, ele vai, é algo que vai ter que ser, as mudanças elas vão se tornando consistentes, e isso requer tempo, né? Exato. Então, porque a terapia ela vem com estímulo, com lúdico, com metas, com sequência clara, mas nós, como terapeutas alimentares, né, vamos dizer assim, nutricionistas que trabalham com essa abordagem, Sim. a gente não quer que a criança coma só dentro do consultório junto com a gente. A gente quer que essas mudanças realmente sejam realistas, né? Que sejam palpáveis e que a criança tenha prazer em comer aquele alimento. Mas também, Isa, eu queria ressaltar que a terapia alimentar, ela não é algo que a criança chega até nós e a gente começa todo esse processo e que muitas crianças, elas não repetem o que ela comeu dentro, por exemplo, alguma preparação que ela comeu, ela provou, gostou, Uhum. mas ela foi levada para casa e ela acabou não fazendo ou ela acabou não querendo repetir essa receita, repetir esse alimento. Mas ela teve curiosidade de olhar o prato da mãe e dizer: Nossa, mãe, o que você está comendo? Eu quero provar. Uhum. Então, a terapia alimentar ela vai muito além do prato em si, daquilo que a gente prepara no dia a dia. O mais transformador da terapia é exatamente criar oportunidades para a criança, criar coragem, fazer com que ela realmente se sinta estimulada e encorajada a olhar o pratinho do lado, a olhar o que a mãe está comendo para novas experiências alimentares. Então, isso que é o mais interessante, né? Sim. E não ficar aquela coisa, o que ela comeu em terapia, ela come em casa e a gente vai fazendo essa sequência. É claro que isso é sensacional, principalmente se for um alimento saudável, né, Isa? Aham. Mas. Oi, Lu! Tia Joyce também tá mandando um beijo. Minha pitiquinha. E então é poder a criança, né, sentir tranquila, sentir segura em colocar um alimento dentro da boca, provar e principalmente, gente, ter a segurança de que se ela não gostar, ela pode cuspir sem julgamento, Sim, exatamente. E tá né? tudo Sem certo. julgamento. Porque ela não gostou, ela colocou na boca, deu oportunidade, mas ela não gostou. Coloca um pratinho ali do lado, gente. Pode cuspir, filho. Tá tudo bem, Sim, dá um guardanapo. sim, até a gente, né, Acredito Joy? que tem pessoas aqui, Isa, eu já fiz isso, vai. De alimento que eu não gosto e eu pegar e colocar em um guardanapozinho, cuspir e jogar fora. E por que Sim, que as crianças não podem fazer isso? sim. A gente aprende muitas vezes que é feio cuspir ou que é feio, por exemplo, deixar sobrar comida, que não pode desperdiçar, né? Então, aquilo que a gente colocou, a gente é obrigado a comer. E é uma crença que a gente cresce ouvindo, baseado sim nos nossos avós, que muitas vezes passaram mesmo dificuldade, era mais difícil ter o alimento, mas hoje isso não é mais a nossa realidade. E aí a gente até na hora de colocar a criança para talvez experimentar um novo alimento ou para entrar em contato com aquela receita, a gente não precisa colocar um volume grande, que eu vejo que é muito frequente isso. Quando as famílias me Sim, mandam vídeos, fotos, às vezes a família fica tão empenhada, tão empolgada, que ela coloca um volume tão grande. E às vezes não precisa daquele volume grande. É sim, só uma quantidade pequenininha, um grãozinho. Agora à noite eu estava terminando uma terapia alimentar e era um alimento novo que foi exposto para a criança e ela tolerou gotinhas daquele alimento na boca e tá tudo certo. É um primeiro caminho e já foi maravilhoso. Se a gente chega
num estágio que a criança ela tá com gotinhas na boca. Olha quanto a gente avançou. Era um alimento até então recusado, e se ela experimenta, isso já é perfeito, por mais que às vezes ela cuspa, ainda não é o momento que ela está se sentindo competente para de Sim, fato comer aquele alimento, né? sim, sim, Isa. E eu acho super interessante, né? Inclusive, eu acho que tem uma mãezinha aqui, a Nai, né? Que é a mãezinha da Luísa. E aí, Aham, lembrando da sessão, a gente teve uma sessão hoje, e ela me dizendo: Ah, Lulu, ela provou sorvete de outros sabores. Isso aham. para mim é transformador. Isso é ter uma resposta e um resultado, né? Porque às vezes Sim. tem algumas famílias, né, que chegam para nós. O que que é o resultado da terapia alimentar? O que que a gente quer alcançar? Na verdade, a gente quer alcançar, gente, liberdade, tranquilidade, segurança, né, prazer em se alimentar, paz na mesa, sem brigas, sem discussões, né? Rotina estruturada, hora de comer, hora de não comer, né? Hora de ceder, hora de não ceder. Então eu acho que isso é um processo, né? E aí ela falando, a Lulu só comia, tomava sorvetinho de creme. E eu não trabalhei sorvete aqui em sessão. Uhum. Mas ela está começando a dar oportunidade e se encorajar para provar novos alimentos. Então, eu acho que a ideia da terapia, de fato, é ressignificar, né, o alimento e dizer, tá tudo bem se eu não gostar, que legal, eu acho que eu quero ter essa oportunidade de provar ou não, né? Sim, Então, cria-se um vínculo com o alimento, né? Que às sim, vezes é algo que a criança precisa realmente de um estímulo, né? Para exato. que ela desmistifique aquilo que na cabecinha dela é simples de dizer, eu não gosto, né? Sim, E sim. aí a oportunidade faz com que ela se sinta segura. E tem uma questão também, Isa, que de chegar crianças dentro do consultório e que com uma restrição alimentar, um repertório bem restrito de 10 alimentos, 15 alimentos, e que você começa a avaliar essa criança e fala assim, nossa, é uma criança com dificuldade para comer, né? Até porque pelo número de alimentos que essa criança come. Sim, Porém, você se surpreende, porque a criança ela começa a ter oportunidade sobre esse vínculo, sobre esse relacionamento com a comida e desabrocha. exatamente. Entendeu? E a criança começa em todas as sessões provar e comer com consistência, e as mudanças serem consistentes, reais. E você fala, opa, a mãe olha e fala assim: peraí, como é que essa criança. Peraí, meu filho só comia 10 alimentos, o que que acontece? Faz milagre? Não, não é Sim, milagre. E as mães que estão aqui, e que eu falo muito para elas, às vezes elas se sentem, ai, a tia Joyce faz milagre, a tia Isa faz milagre. Não é sobre fazer milagre. Nós somos terceirizados. Nós não somos a mãe, nós não somos o pai. Então, eles estão num ambiente que eles já chegam já é, sabendo que é um ambiente lúdico, legal de brincar e que vai ter uma aham, experiência alimentar. Então, eles estão sim, preparados, já estamos trabalhando a previsibilidade com essa criança. Então, sim. nada de registro ruim, de situação negativa, não tiveram experiências comigo na mesa, não tiveram experiências de provar ou não provar comida comigo. Então, ela está criando um novo vínculo, e esse novo vínculo vem acompanhado de coragem, Sim. né? De Então eu acho, encorajamento, eu de, acho de carinho. sensa de carinho, de conexão. Então, assim, eu acho sensacional, sabe? Aquela coisa que você fala assim, gente, uau! A criança que a gente acha que tem uma dificuldade para comer, e na verdade é uma criança que só estava faltando oportunidade. E quando a gente fala isso, às vezes a família fala assim, Joyce, mas eu sempre ofertei. A oferta é diferente de quando ele é exposto a esse processo. Então, aí que tá a beleza da terapia alimentar, né? Sim, sim. E a forma como a gente comunica.
Quando, né, trazendo aqui o ponto, né, quais são os resultados esperados, como você falou, muitas vezes na cabecinha da criança, o comer é quase que um bicho de sete cabeças. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu fui uma criança extremamente seletiva na minha infância. Eu comia frutas, enfim, mas pra mim, legume, verdura, assim, eu não comia nada, só uma batata frita. E muitas vezes, para a criança que é seletiva, ela enxerga o momento de comer como um momento assim, meu Deus, começa a ficar ansiosa porque vai chegando o horário da refeição. Geralmente, almoço, jantar, ela fica com medo. Às vezes, o cheiro do alimento sendo preparado na casa já começa a incomodar. Se ela vê que tem um alimento que está sendo preparado naquela casa e que ela não gosta, e ela já fica, meu Deus, e aí na hora de almoçar, o que que vai ser? Porque eu vou ter que comer isso aqui, eu não gosto disso aqui. Então ela começa a criar um certo medo e ela já entra para o horário do almoço em modo assim de fuga. Meu Deus, ela já entra em alerta, pronta para ter uma reação de querer fugir daquilo ali. E quanto mais Sim. a família pressiona, quanto menos a família. E aqui a gente fala com muito carinho, não quer dizer que o problema esteja na família, a gente não está dizendo isso. Muitas vezes eu falo que é não saber lidar, não ter ferramentas para Não ter lidar com essa ferramentas, dificuldade. E a família, às vezes, fala: você tem que comer, mas não pode. E a comunicação dos pais e dos cuidadores é muito essa: não, mas tem que comer, mas pelo menos experimentar, você tem que experimentar. E às vezes, e nem isso, a criança não precisa experimentar, ainda não é o momento daquilo. Às vezes, o que a gente vai conseguir naquela refeição é só que ela esteja mais próxima do alimento na mesa. E não que ela coloque o sim. alimento no prato e experimente. E a gente precisa comemorar isso, porque isso também é encorajar. Uau, filho, parabéns! Hoje você conseguiu ficar mais perto do feijão. Que bacana, a gente conseguiu colocar 2 grãozinhos no seu prato. Fiquei muito feliz porque a gente conseguiu isso. Isso encoraja a criança de uma forma que ela quer fazer mais da próxima. Ela quer se desafiar, porque a criança ela gosta de se superar, se a gente for observar. Ela quer ser, principalmente se for mais novinha, ali na fase pré-escolar, assim, escolar, elas gostam de serem validadas, valorizadas. E o adolescente da mesma forma, né? Sim. E aí, isso traz o quê? Paz para a família, porque eles podem sair, podem comer num restaurante, podem viajar e saber que a criança, ela vai conseguir comer aquele alimento ou algum alimento que é oferecido que é diferente. Por quê? Isso foi trabalhado antes. Foi trabalhado o encorajamento, a criança se sentir confortável. E tá tudo bem se ela não experimentar agora. Não tem problema, aquilo não é mais uma dificuldade, um problema. É só que ainda não é o momento. Então, a ideia da terapia, eu acredito que passa muito por isso. E é muito gostoso de ver. As crianças às vezes chegam com uma restrição grande, não conseguem ficar perto. E aí, de repente, já estão ficando perto, já estão experimentando outros alimentos que nem não necessariamente são aqueles que a gente trabalhou em sessão. E isso vai abrindo caminhos para ela, né? E é muito bom ver isso. E eu acho, Isa, eu vou um pouco além quando a gente fala sobre alimento, quando a gente fala sobre educação alimentar. É, você falando aqui, foi vindo algumas questões, né? Que a gente fala muito sobre habilidade. Sim, E nós, como pais, mães, né, a gente tem uma preocupação em sanar as limitações dos nossos filhos, as dificuldades que ele tem em vários aspectozinhos da vida dele. Né? Então eu vejo aqui, minha filha às vezes tem dificuldade em matemática, o que que a gente faz? Nossa, tá difícil para ela aprender, a gente vai lá, um professor de matemática, vamos fazer um professor particular. E ela vai construindo isso, ela vai aprendendo, não é de uma hora para outra, uma vez que ela tem essa dificuldade. sim, E eu percebo que a entrega, né, das famílias para esses aspectos, para essas limitações, elas são 100%. O que que você precisa? Então vamos aqui, vou te ajudar para cá, vou te ajudar para lá. E o olhar para o alimento, ele é diferente. Ele é impositor. Ele é você precisa provar, você precisa comer, como se eu
cobrasse da minha filha, você precisa tirar nota 10 em matemática, como se fosse algo possível. Exatamente. Como se fosse Exatamente. algo possível. E eu estou colocando aqui, no caso, dando exemplo, né? Porque realmente tem que ter uma professora particular, e não é uma semana, 2 semanas, 3 semanas, é algo que está indo, ela está no ensino médio. Hum. Então ela tem essa dificuldade. E a alimentação, e pode ser que ela nunca tire um 10 em matemática. E tá tudo bem. E pode ser que ela tire nota média para passar, Isa. E tá tudo bem. A dificuldade dela vai manter, mas ela aprendeu algumas estratégias para saber lidar com as suas limitações e dificuldades sobre aquela questão. Eu acho que é isso. É a criança e a família saber lidar e ter estratégias e ferramentas para saber lidar com as limitações e saber até onde a criança pode chegar com aquele alimento. Porque Sim. muitas das vezes ela não vai chegar com esse alimento na boca. E às vezes nunca. Eu tenho famílias, às vezes, ansiosas que falam: eu quero que o meu filho coma arroz e feijão. Eu já cheguei para eles e falei assim: já parou para pensar que às vezes ele nunca coma? Ele vai comer outra coisa. Talvez ele vai comer outra coisa. Sim. Então, assim, é um alerta no sentido de vamos olhar para o alimento, vamos olhar para a educação alimentar, não como algo separado de um Impositivo. contexto, de um contexto. Ele não é separado, ele faz parte da educação dessa criança, do contexto integral dessa criança, da saúde integral dessa criança. Sim. E ela Sim. precisa ser respeitada, né, Isa? Exatamente. Quanto mais a gente impõe, e eu falei inclusive sobre isso num vídeo que eu gravei hoje. Eu já contei, eu sempre conto, né, que eu fui uma criança bem seletiva, hoje não mais. Poucos alimentos hoje em dia que eu tenho mais dificuldade para comer. Mas como que isso mexeu na minha infância? Por quê? Quando a criança ela não come, já é difícil para ela, porque ela já tem que lidar com aquelas sensações que ela tem dentro dela, quando está em Uhum. contato com o alimento. E aí, o que que a família, e aqui eu não tô dizendo pai e mãe, às vezes sim, às vezes não, mas sempre tem algum familiar para falar assim: nossa, é chato para comer, né? Nossa, isso aí não vai comer. Sempre tem um familiar para rotular essa criança. Sim, E para falar com os pais, assim, você tem que fazer isso. Não, mas deixa com fome. Ah, não, mas lá na minha casa é assim, tem que comer o que tem. Se não comer, então fica com fome. Sempre tem alguém para dizer isso. E a criança tá sempre ali, como uma esponja absorvendo tudo isso. E essa criança, ela tá ouvindo e essas falas, elas mexem com a criança. Elas mexem com a autoestima dela. E ela cresce acreditando que ela é incapaz, muitas vezes, de comer, porque ela ouve isso o tempo inteiro, em sim, algum ambiente que ela frequenta. E isso mexe com a autoestima dela. Ela se olha em algum momento e fala assim: não consigo. Não consigo, eu sou incapaz, porque me falaram a vida inteira que eu não era capaz. E eu vivi isso lá na minha infância, em um determinado período, que às vezes eu até queria. Claro, existiam outras causas no meu caso, mas eu até queria, mas eu já me desanimava de, ao menos, experimentar, mesmo querendo, porque eu pensava, eu tô com medo, se eu não gostar, as pessoas vão falar mais ainda, né? Então eu prefiro nem tentar. E como que isso mexe com a criança? E aqui eu falo, eu sempre falo, né? Lá atrás eu era assim, hoje já mudou. Por quê? Quando a gente vive essa experiência, a gente também sabe o que é estar do outro lado. A gente sabe o que é estar como uma mãe que está tentando de tudo e não está conseguindo, mas a gente também sabe o que é ser a criança que não está comendo, que não está conseguindo, e o tempo todo estão falando ali na cabeça dela. Então é importante que a gente olhe com muito carinho para isso. Porque a gente acaba esquecendo e a gente às vezes fala até sem querer. Mas eu acho que é muito importante, gente. essa questão que você coloca, né, Isa, é tão interessante, né? A gente tocar assim, um pouquinho mais profundo, de se colocar no lugar da criança
E você, né, com muita propriedade, né, hoje não é mais aquela criança, mas ela tá aí. Sim, Que se você remexer, você vai trazer experiências ruins, né, desses momentos. sim, E, e um ponto que você trouxe é sobre o pensamento da criança, de que ela tem duas situações, né, que você colocou ali. Ah, eu vou provar e as pessoas vão achar, nossa, que bom, vai falar, ai, que bom, provou. Mas também tem a outra questão de que se ela provar e não gostar, também vão falar. exatamente. Então você está vendo que é sempre, não é sobre celebrar os pequenos passos. Travou, Isa? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá? É Aham. que para mim aqui você travou. Ah, É, você celebrar as conquistas e na hora que aquela criança, né, colocasse aquele alimento na boca, você realmente ressignificasse a comunicação, né? E como aquela informação seria, ela impactaria ali a sua vida naquele momento, né? E dizer, sim, e aí, gostou? É salgado? É doce? Né? O que que você achou? Ah, eu achei muito ruim. Já tá tudo bem, filho. sim. Mas muitas das vezes não vem essa troca. Vem assim, como assim você não gostou? Prova de novo. Não, você nem provou direito, É não verdade. é? Não, ó, tá muito pouco. Tem que Tá ter muito mais pouco. E aí. Tem que aí, pôr. sabe, a criança fala, meu, vai vir toda aquela situação em cima desse alimento, eu prefiro nem pôr na boca, porque se eu não gostar, ainda vai ter algo para falar de que por que que eu não gostei. Então, a criança ela só prova quando ela tem a tranquilidade de que se ela provar e não gostar, ela não vai ter julgamento. Sim, exatamente. E Isso é até muito mesmo, importante. Joyce, eu me recordo aqui de alguns pacientes que já houve situações assim, de que eles prepararam a receita, eles ficaram super empolgados assim, e na hora de provar, eles já estavam no estágio de conseguir provar, mas não gostou. E ficou super frustrado porque não gostou. Ai, mas eu achei que era bom e eu não gostei. E eu começou a chorar, a ficar triste. E até nesses momentos a gente saber como falar com essa criança. Tá tudo bem não ter gostado agora também. Você pode descobrir que você gosta depois, de um outro jeito. Né? E assim, as A próprias. gente dá ideias de preparar de formas diferentes, né? Isso que é o Sim, legal, sim. né? Sim, e falar assim, olha, tá tudo bem, né? Não ter gostado agora. Por mais que você tenha criado a expectativa de que ia gostar e não gostou, e até perguntar, o que que você acha que não ficou legal? Você acha que faltou um tempero diferente? Faltou mais açúcar na receita? Um pouquinho mais de sal? Que tal se a gente tentasse um outro temperinho aqui, de uma outra forma? Talvez a gente colocou mais ingrediente do que precisava, né? Então, tirar o foco só do gostei, não gostei, vou comer Até agora, não porque, vou. Isa, a gente tem a frase, né, de falar assim, ai, prova porque você vai se arrepender se você não provar, porque isso aqui é É, delicioso. Gente, isso é muito sério. é, Cria-se uma expectativa e cada um tem um paladar. sim, Tem uns que gostam mais do doce, outros que gostam mais do amargo, outros gostam mais do azedo. Então não é porque todo você gosta de um alimento que todo mundo vai gostar. Então, sim, assim, pode ser que ele prove sim, mas que ele não goste. E aí a frase não deve ser, ah, não, não é possível. É sim. possível. É perguntar o que que você achou, o que você não gostou O que que desse, você não né? O gostou? E que que você vamos achou que criar uma conversa falta? sobre isso, né? E tipo, o que que Aham, você não gostou e por que que não foi legal? A experiência não foi agradável e tá tudo bem, pronto. sim, Vamos partir. Será que dentro desses ingredientes aqui a gente pode usar com uma outra estratégia, uma nova receita ou algo diferente daquilo que a gente preparou hoje, sim, né? sim, sim. E nós, como cuidadores, Joyce, acho que a gente pode ajudar nisso. Quando a gente falando sobre isso, me lembrou de um paciente que eu tenho, que eu, inclusive, eu aprendo muito com ele. Assim, eu sempre aprendo com todos os meus pacientes, eu aprendo muito com ele. Ele ama alimentos mais doces. E aí eu percebi isso, eu falei assim, vou pôr um salgado, assim, pra
quebrar essa rigidez. Não é só alimento doce que a gente vai comer, né? Em Uhum. lanchinhos, a gente tava preparando muito lanchinhos. Vou colocar um salgado. E ele ficou, assim, muito frustrado na hora que ele preparou, empolgado, assim. E na hora que ele mordeu, aí ele murchou, assim. Aí ele falou assim, não gostei. Mas ele não sabia descrever por que que ele não tinha gostado. Ele só falava, não gostei. E aí a gente pode ajudá-lo. Mas o que que você não gostou? Será que é Sim, porque, né? E aí eu já sabia que era porque era salgado. Eu falei assim, você acha que foi porque tá salgado? Aí ele, eu acho que eu gosto mais do doce. Então a gente pode começar a observar o que que eles gostam e sim fazer pequenas provocações, não de uma forma que eles, né, que eles progressiva, né? mas eu tô fazendo sempre um bolinho, agora eu vou fazer um muffin salgado. Vamos ver como é que vai ser. E aí, ai, nossa, não gostei, mas do que exatamente você não gostou? Foi da receita inteira ou foi do sabor? Você esperava um sabor. Aí, e é engraçado que eles vão descobrindo, eles vão, dependendo da idade da criança, eles vão sabendo até como fala pra gente, eu acho que falta tal coisa. E aí, Sim, então a gente pode tentar na próxima. Vamos tentar? Vamos. Então, sim, muda, quando a gente muda o diálogo, muda o olhar que a criança tem e ela entende que tá tudo bem se ela não gostar. A gente empodera essa criança pra saber que agora eu não gostei dessa forma, mas eu posso gostar de outra. Assim sim. como você falou muito bem lá na matemática, que a gente vai ensinar matemática para criança, às vezes a gente vai ensinar de um jeito que ela não vai aprender, eu vou ter que ensinar de outro. A minha filha foi assim, ela estava aprendendo a, tava aprendendo sobre dinheiro e a gente não usa dinheiro mais hoje em dia, né? Sim. E aí aprendia só lá na escola com as fotos e não tava entendendo. O que que a gente foi lá e fez? Eu fui lá numa papelaria, comprei as notinhas de papel e a gente foi brincando, fingindo que a gente estava comprando. Nós também fizemos um joguinho, né? Compramos aquele jogo Banco Imobiliário para ela aprender a lidar com o dinheiro. Se a gente faz É isso para criança, estratégico. exatamente. Se a gente faz isso para uma criança aprender matemática, por que não fazer isso para uma criança aprender a comer bem? Qual seria a dificuldade? E aí que é o ponto de a família não ter as ferramentas, não saber as ferramentas adequadas para usar. Eu acredito muito que a terapia ela entra para ajudar essa família também a ter Sim. repertório, a ter A ter ferramentas para lidar. repertório, né? Com certeza, Isa. Sim. Sem dúvida. E Joyce, me conta, falando em família, né, em estratégias, quais atitudes você acredita que a família ela pode ter para contribuir com esses resultados melhores, os melhores resultados da terapia alimentar? Isa, eu acho que a gente falou, né? Eu acho que você colocou aqui muito sobre a comunicação. Eu acho que a primeira mudança que precisa partir da família é o ressignificar a comunicação. Uhum, Como e também serem bem orientadas sobre o relacionamento delas com a comida. uhum, Porque a gente também precisa entender comportamento e padrão alimentar familiar e o que eles comunicam, o que eles informam, né? Para que eles possam realmente ter condições de estar alinhados com aquilo que a gente vem buscando para os filhos e para a família, né? Porque se a própria família não tem um bom relacionamento com a comida, a criança ela também não vai ter. Então, essa história da gente, da família ser exemplo, de sentar à mesa, de ter tempo para a criança, para se dedicar, né, sobre promover estratégias, como a gente colocou aqui, de executar com tranquilidade, com leveza, todas as ferramentas que a gente colocar, né, nas sim, suas mãos, eu acho que tudo tem a tendência a fluir bem, mas a gente também precisa ter esse olhar e validar sobre como é o padrão familiar e se existem algumas mudanças que podem ser feitas, porque eu acredito muito assim, Isa. A família ela chega com essa queixa, e eu acredito que seja uma queixa que angustia muito, que traz muita ansiedade. Uma das perguntas que eu devolvo é:
Bom, a gente tem isso. E o que você vai fazer com essa situação? Sim, exatamente. O que que você pode, porque eu preciso entender o que que essa família pode me dar. O que que ela pode dar para essa criança enquanto ajuda. E você pergunta o que que a família precisa fazer, eu acho que é o que ela dá conta de fazer isso. Sim, É o que ela dá conta de fazer. E aí cabe nós, como cuidadores, como terapeutas, como nutricionistas, orientá-la dentro daquilo que é possível. Vão ter situações e situações que famílias elas não estão preparadas para esse processo. Porque exatamente. emocionalmente elas não têm um vínculo e um relacionamento da mesma forma que essa criança não tem. Então, ou todo mundo entra num processo, ou não dá para só a criança Fazer o processo, viver esse processo. viver, ele vai viver. Só que ele vai viver comigo, vai viver com você. E aquela mudança consistente que eu falei não vai existir. Sim, exatamente. Então, eu acredito que toda a família é possível de apoiar, ela é possível de fazer mudanças, mas todos precisam estar alinhados e envolvidos. Né? Essa Sim, história de que é só ele que tem que fazer, aqui na terapia alimentar isso não existe e não funciona. sim. Eu acredito, sabe, Joyce, que na verdade nenhum tratamento da criança é só ela que vai ter que fazer. Ela é criança. Porque é. E eu gosto, inclusive, assim, quando eu vou explicar para os pais, porque muitas vezes o que eu percebo, às vezes, dentro da criança com dificuldade, é que às vezes a família ela quer controlar demais, ela quer controlar como a criança come, o que ela come. Porque, afinal de contas, está levando na nutricionista, então tem que ter um resultado ali. Às vezes quer um controle muito grande sobre aquela criança, né? E sobre o que ela faz. E quanto mais a gente controla, aquilo escapa pelas mãos. Se a gente dá abertura para a criança se expressar, flui melhor. E às vezes a Sim, família ela não está pronta, não é nem porque ela é negligente ou porque ela larga a criança, mas é porque ela quer controlar tanto que acaba escapando pelas mãos e aquele processo que poderia fluir muito melhor acaba ficando um pouco travado porque está sempre ali aquela necessidade de controle. Então, é sim, um desafio para a gente também explicar para essa família que não é que a partir de um determinado momento a gente não vai mais controlar tanto, igual ela estava acostumada. É um processo para a família e para a criança. E aí, quando eu vou explicar isso para eles, eu gosto muito de fazer a alusão àquela ideia de um rio com as margens. Não sei se você já leu isso. não, Foi, foi não. um, é um, foi um livro que eu li, agora eu não lembro qual foi. Mas eu sempre explico para as famílias assim: olha, a criança ela tem o próprio fluxo dela. Então ela é um rio. Para o rio desaguar em algum lugar, ele precisa de quê? Ele vai ter as margens. Tem hora que essa margem fica mais estreita, vai apertar, porque ali precisa estar mais estreito. Tem hora que vai ficar mais largo, né? Vai direcionar, vai para a esquerda, vai para a direita. Mas ele não escolhe qual vai ser o fluxo do rio, essa margem. Ela só direciona. O rio ele vai ter o próprio fluxo. Tem rio que é mais rápido, tem rio que é mais lento. E assim é educar a criança, é educar a alimentação dela. Tem momentos que sim, eu vou precisar ser um pouco mais rígida, vamos dizer assim. Não, não tá em Rigorosa. jogo. Não tá em jogo aqui comer doce no almoço. Isso aqui não vai caber aqui. Eu vou precisar ser mais rígida. Mas às vezes aquela criança no horário do almoço, ela ainda não tá conseguindo usar o talher. Ou ela ainda não tá conseguindo comer o legume daquela forma que a família prepara. Mas ela consegue de outro. Às vezes ela não consegue o purezinho que a família faz, ela não consegue o cozidinho, ou ela não consegue pôr o feijão no prato, mas ela consegue estar perto do feijão, ela consegue pegar uma abóbora ou uma cenoura e colocar como se fosse um chips ou num soufflé. Então, é esse momento que a gente vai ter que deixar o controle de lado e entender que ali é o momento da criança se expressar. E que o Sim. nosso momento é a gente ir direcionando esse processo sem pressionar. E é difícil, não é tão simples.
Mas é possível. Eu acredito muito nisso. Eu falo que o mais interessante, o mais legal é quando a gente pensa que se a família ela conseguiu entender de que a alimentação ela pode ser leve, ela pode ser no tempo da criança, né? Ela pode comer da forma como ela gostaria de comer, né? Porque às vezes, a criança precisa estar sentada à mesa, ela precisa estar usando talher, ela precisa ter tantas condições para que, né? E ali, na verdade, a família está buscando atender uma expectativa mais da mãe, né? Da Uhum. angústia do Sim, sim. pai, do que ela mesmo desenvolver o fato dela comer, né? Do jeito que ela quiser. A gente fala muito sobre as divisões de responsabilidade, né, Isa? A família, Isso. ela tem sim, ela determina o que a criança vai comer, como a criança vai comer, quanto ela vai comer, né? Ela faz um planejamento alimentar, mas a criança decide, ela tem uma decisão a tomar, comer ou não, Sim. né? Então, às vezes, existem as questões, né, de que a criança ela pode comer brincando? Pode, ela pode comer brincando. Por que ela não pode comer brincando? Às vezes é assim que ela vai conseguir. É assim que Engraçado. ela vai conseguir, né? Eu tenho uma paciente, ela é um amor. É uma paciente com dificuldade alimentar por causa de uma questão dela de má formação. E eu falo isso que a mãe me autoriza a falar, viu? E ela é muito engraçado porque, para comer, ela come sentada e tudo mais. Mas no meu consultório, ela não senta, ela não gosta de sentar. Ela gosta de deitar, brincar com o alimento, deitada. O dia que a gente buscou sentar essa pequena, ela não queria de jeito nenhum, ela queria ficar deitada. Porque para ela, ali naquele momento, ainda estar deitada, brincando, porque o caso dela ainda não é do comer, né? Ainda é no Sim. brincar em consultório, para ela é mais confortável. Então eu não vou tirá-la do momento que ela tá mais confortável, mas que eu tô conseguindo um avanço no processo só para ela estar sentada, porque tem que ser assim. Ela tá me falando com todas as letras, né? Com todos os sinais possíveis. Eu gosto de ficar deitada por enquanto. Vai ter um momento que ela vai sentar pra Às gente vezes poder são brincar. muitas condições, né, que são colocadas, Sim, né, para ter uma sim, alimentação, uma refeição perfeita. E na sim, verdade, a criança ela tem as suas limitações e às vezes ela não vai conseguir naquele momento não comer sem tela, não sim. comer andando, né? Então, o que que é prioridade? Eu acho que é a gente pensar, Isa, o que que é prioridade naquele momento. E Uhum, uma das coisas que eu costumo dizer, né? Mais do que a criança comer, é como ela gosta de comer aquele alimento. uhum. Como? Ela gosta de ver televisão, ela gosta de brincar, ela gosta de levar um brinquedinho divertido à mesa, né? Ela não gosta de sentar. Então a gente precisa estudar tudo isso. A gente, claro, o ideal seria ela sentar à mesa, usar o talher de forma adequada, com seu desenvolvimento motor, com autonomia, mas também é construído e também é aprendido, como a gente já falou Sim, aqui sim. E aí anteriormente, entra o né? exemplo dos pais. Nós também, como cuidadores, a gente vai ser exemplo para que essa criança também aprenda por imitação. Sim, Ela vai ver o que os pais fazem em algum momento. Ela tendo aquele contato, a família respeitando, ela também vai despertar para estar semelhante àquela família que ela está. Agora, se ela não participa desse momento, se ela está isolada, como que ela também vai aprender por imitação? Por observação do que a família faz, como a família faz. sim, exatamente. Se ela. E assim, eu acho muito interessante também, Isa, a gente acompanhar o desenvolvimento infantil da criança, né? Sim, exatamente. Porque a gente tem as fases. E essas fases, o que que a criança naquele momento a atrai mais? Né? Ela é uma criança que imita, ela é uma criança muito pro lúdico, é uma criança que conta histórias, é uma criança que a gente precisa trabalhar mais com previsibilidade, é uma criança que já
a gente tem a fase ali dos 6, 7 anos que ela já antecipa a sua ansiedade, né? Que ela tem mais medo. Então, é uma criança que a gente já tem que entender que é o que vem pela frente. Já trabalha com ela antes, porque ela já vem com a negação já antecipada. Então, o entender esse processo também nos ajuda a manejar de forma mais sábia, né? Isso como pais, como mães, né? E nós aqui como aquela que dirige a terapia alimentar, proporcionando um estímulo, né? Exatamente, exatamente. E Joyce, acho que a gente foi falando bastante assim de tudo que eu fui trazendo para você antes. E eu acho importante a gente trazer também um ponto aqui que é polêmico, porque hoje em dia o que acontece? A gente vê a terapia alimentar sendo feita por vários profissionais, né? Não só nutricionista, mas outros profissionais também. E a família, muitas vezes, ela tem dúvida de quem deve fazer essa terapia alimentar. Então, somente o nutricionista ou outros profissionais também podem fazer essa terapia alimentar. Isa, isso precisa ser bem informado. Eu acredito que para aplicar a terapia alimentar, para trabalhar com essa abordagem, com essa intervenção, a gente precisa de profissionais capacitados. Só nutricionista? Não, não é só nutricionista. Quando a gente está falando sobre uma criança que tem dificuldade alimentar, a gente, na maioria das vezes, a gente fala de equipe multidisciplinar. Então, a gente tem uma psico, a gente tem uma nutri, a gente tem TO, a gente tem fono. E não necessariamente a nutricionista precisa ser aquela que vai aplicar a terapia alimentar, Sim. tá? E cada um tem o seu papel dentro do tratamento de dificuldade alimentar. Então, a fono, ela vai aplicar ali o tratamento de desenvolver essa habilidade do comer, né? Seja para uma hipotonia, seja para uma inabilidade para o comer, de lateralização, enfim. Se for algo fono, ela vai fazer de fono. Sim. Se for a TO, ela vai trabalhar sobre questões sensoriais, sobre questões ocupacionais, e ela vai focar em trabalhar essas atividades, né? Para que a criança Exatamente. se sinta bem para desenvolver as suas atividades gerais. O que eu quero dizer aqui é que cada um tem o seu papel. Agora, a terapia alimentar ser a fono, ser a TO ou ser a nutricionista, eu acredito aqui que seja muito mais sobre uma escolha da família, Uhum. né? Sobre qual profissional ela gostaria de que a sua criança tivesse, né? A, que esse profissional aplicasse a terapia alimentar, né? Sim. Por exemplo, Isa, eu vejo muito então, assim, de às vezes a terapia alimentar não ser aplicada por nutricionista por questões de plano de saúde, né? Uhum. Então, a gente sabe que a terapia alimentar, dentro da nutrição, a gente não tem um plano de saúde que cubra isso, né? Sim. Então, uma vez que essa criança já está com uma equipe multidisciplinar dentro de uma clínica, né? Nem sempre essa clínica tem nutricionista. Exatamente. Então, quem vai aplicar essa terapia alimentar? A fono, a TO, que já faz parte dessa clínica e que já está ali trabalhando com essa criança, seja com atividades ocupacionais, seja de habilidade para o comer, e aí ela já faz o papel de fono, papel de TO e ainda faz o Uhum. papel de terapeuta alimentar. Né? Se Sim. está correto ou não, Isa, eu acredito nessa questão de estar certo ou errado. Uhum. É, eu acredito que vai ter tempo, elas vão ter que ter tempo para trabalhar todas as questões que a criança necessita.
né? Sim, sim, sim. Então, a Exatamente. fono, por exemplo, se for ela aplicar, se ela que tem habilidade para terapia alimentar, ela vai fazer tudo que requer dela como papel de fono e depois ela vai sair de cena como fono e vai fazer a terapia alimentar. Exatamente. Exatamente. Eu vejo, Joyce, que o alimento, ele pode ser usado como instrumento. No processo terapêutico, nessas áreas, cada uma também com a sua visão, Sim, certo? Porque a fono, ela vai estar verificando muito o quê? Mastigação, lateralização de língua. Então, ela vai utilizar esse alimento com esse aspecto. Já a TO, ela vai utilizar para que a criança ela consiga se acostumar com aquela textura, que ela consiga estar em contato com aquela textura, fazer as atividades do dia a dia dela, supondo. A compra chega do supermercado para casa, a criança ela pode ajudar a guardar. A sim, Nutri vai trabalhar com aquele foco assim. Além de trabalhar o alimento, ela vai trabalhar muitas vezes de alguma forma que ele esteja mais nutritivo, numa preparação, vai trabalhar de uma forma que a criança consiga alcançar. Então eu vejo que todas são competentes desde que elas se capacitem para isso. Porque também não é exatamente. só pegar e pôr a comida Porque aí e. entra no brincar de comidinha, né, Isa? É, exatamente. Eu acredito que é um papel. Se a família puder fazer o tratamento com todos esses profissionais em algum momento existir esse alimento, eu acho que é muito válido. Eu acredito que é muito válido, né? Ele vai ser, eu enxergo muito como um instrumento de trabalho, Sim, certo? Cada uma na sua abordagem, na sua visão. E aí eu sim. acho muito interessante, inclusive, a comunicação entre elas. Vamos trabalhar uma banana, um exemplo, certo? Como que a gente vai trabalhar essa banana? Supondo aqui, né? Eu acho que, complementando aí o que você falou, eu acho que é muito, muito também por esse caminho. O que eu não acho que eu não concordo, Isa, é dentro de uma equipe multidisciplinar não ter nutricionista. Exatamente. Aí realmente eu não concordo. É E é o que, difícil. e é o que a gente vê, É, né? A é. gente vê uma equipe tratando dificuldades alimentares sem nutricionista. E não dá pra gente pensar em cuidar de dificuldade alimentar sem falar do nutricionista. Porque por mais que a TO compreenda lá, talvez da textura, a fono vai avaliar a mastigação, a lateralização e vai ali ter o contato com texturas diferentes, a Nutri é quem vai saber equilibrar nutricionalmente tudo isso. E a gente não pode isolar a criança com dificuldade alimentar e falar assim: tá comendo pão, tá comendo bolo, tá comendo biscoito, tá comendo, mas ela só tá comendo carboidrato. E a proteína, e a fibra, e as gorduras boas. Será que a gente consegue incluir isso? E é aí que a Nutri entra. E não basta só, de repente, os outros profissionais falam, a gente conhece os grupos alimentares, mas ainda assim não sabe equilibrar. Então, não, eu também não concordo com essa abordagem de não ter a nutricionista, assim, isso para mim é inadmissível, porque Inadmissível. não dá pra gente trabalhar sem ter a Nutri. Porque a alimentação ela vai ser a base tanto para a melhora dos outros tratamentos, porque uma criança com excesso de açúcar, de corantes, ela não vai render bem naquele tratamento. Que ela precisa Ou muitas até vezes para uma concentrar. questão, né, Isa, de a princípio, ter a nutricionista como nutricionista clínica, né? Exatamente. Então, ter o olhar para a avaliação nutricional da criança, para o estado nutricional, para as múltiplas deficiências que provavelmente essa criança tem, por ter Sim, um repertório alimentar restrito, sim. né? Então, entender de grupos alimentares, de nutrição, de harmonia entre nutrientes, somos nós, A né? nutricionista. Então, trabalhar com dificuldades alimentares sem a nutricionista, é igual eu te falei, eu acredito que se tiver outros profissionais capacitados em terapia alimentar, ok, mas a nutrição ela precisa estar nessa equipe. Seja para uma avaliação clínica, para uma suplementação, quem vai fazer tudo isso é a nutrição, né? E não é outro profissional. Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso é importante ser frisado, porque precisa.
haver um entendimento também até das famílias, para que a família possa também cobrar, também dizer, olha, eu preciso, eu quero, certo? E a Exato. gente consiga avançar aí. Sim, sim, com certeza. E aproveitando que a gente está falando de uma equipe multidisciplinar, como que seria essa parceria, esse trabalho em conjunto? E a Joyce tem uma clínica que, inclusive, ela tem vários profissionais lá com ela. Como que é essa parceria de trabalhar nutri, fono, terapeuta ocupacional, pediatra ali também, psicólogo e até outros profissionais da saúde infantil? Como que se dá esse tratamento? Porque o que que acontece? Para nós profissionais, isso às vezes fica muito claro, mas para a família e até dependendo do profissional que também não está tão atualizado, às vezes enxerga como bobagem, como só gastar dinheiro. E não se trata de gastar dinheiro. Se trata de cada um, né, ter o seu papel. E como que, para a família entender, para os profissionais que por acaso ainda têm essa visão de que é besteira, né, ter uma equipe multi, como que é essa parceria? Como que seria esse trabalho em conjunto? Ô, Isa, eu acho que parte de termos profissionais capacitados para passar essa orientação adequada para os pais, tá? Então, a primeira coisa, uma vez eu tenho uma queixa de um filho com dificuldade alimentar, ele recebe orientação, na verdade, não orientação, mas ele realiza um atendimento, né? Seja com um médico, um pediatra, e fala: olha, meu filho come só 10 alimentos, olha, procura um nutricionista, procura uma fono, procura uma TO. Então, assim, não é só enviar para procurar, né? Eu acho Aham, que na maioria das vezes essas famílias elas partem sim de um médico. Então, é sim, tão bom quando a gente tem e recebe famílias que vieram de pediatras, né? Pedindo, olha, me pediu para procurar um nutricionista, porque realmente ele está comendo mal, e a qualidade alimentar dele não está boa, até por uma questão de suplementação. E para nós, a gente faz toda a avaliação clínica dessa criança e a gente tenta identificar, Isa, as causas dessa possível dificuldade para comer. E sim, dentro desse rastreio, dentro dessa conversa que a gente faz com a família, a gente procura descartar todas as causas que faz com que essa criança não coma. Né? Então, o que, que a gente precisa entender? Essa criança, ela, vários sinais de alerta que nos levam essa criança a provavelmente ter uma inabilidade para comer, ou essa criança precisa, né, de uma fono para fortalecimento, uhum, para lateralização de língua, porque ela apresenta questões sensoriais, ela não pisa no chão, ela se incomoda com etiqueta, ela não pisa na uhum, graminha, ela não toca nos alimentos. Então, na própria conversa que você tem com os pais, você começa a identificar alguns sinais que te leva a solicitar, né, essa avaliação de outros profissionais. Então, sim, ter uma equipe, essa equipe integrada é fundamental, né? sim, Agora, ter a pessoa que encaminha é é essencial, essencial. porque é essencial, porque muitas das vezes a pessoa não encaminha. E deixando, porque assim, eu falo, Isa, que por mim eu preciso descartar todo Eu isso pelo também, fato de não conseguir comer. sim, Porque através disso eu consigo trabalhar dentro da terapia alimentar, né? De sim, forma clínica, racional, baseado naquilo que ela consegue, porque chega na própria terapia alimentar, que a gente está subindo, lembra que eu falei da sequência, das aham, metas, da sim, demanda? Vai chegar uma hora que a criança para sim, de subir demanda. Por quê? Porque ela não foi encaminhada para uma fono e chegou num alimento mais fibroso e ela não consegue desenvolver essa habilidade. exatamente, exatamente. E aí para a terapia, vai ter que parar, porque até aí ela consegue, a partir dali ela não consegue, e aí eu tenho que ter uma fono. Então, você fazendo isso de forma integrada, todo mundo junto, a gente consegue um resultado mais promissor, sem dúvida. Exatamente.
concordo plenamente. E assim, né? Muitas vezes, o que que eu percebo? Eu tenho alguns pacientes com dificuldades alimentares que têm algumas causas orgânicas. Então, a gente avança em todo o processo da escalada do comer, mas quando a gente chega ali naquela parte do comer, muitas vezes eles não conseguem, principalmente dependendo do alimento, eles às vezes mastigam e cospem, se é uma criança mais pequenininha e não sabe Isa, falar tá porque. travando. Tá conseguindo me ouvir agora? Ouvindo tá, mas tá rodando a sua imagem, ela tá parada. Ah, não tem problema. Então, bora. Mas, enfim, às vezes a criança ela ainda não está conseguindo mastigar, engolir, porque ela talvez sente dor. Então a gente precisa observar isso, inclusive nós, como terapeutas alimentares, a gente precisa observar. Quando ela come, não é só, pôs na boca, que beleza, que lindo. Como é quando ela põe o alimento na boca? Será que isso me convida a encaminhar para um outro profissional? Como é que essa criança fica quando, por exemplo, a mãe está próxima e de repente a mãe é uma pessoa que pressiona mais para comer? Sim, Será que é uma criança que se sente mais insegura e eu preciso encaminhá-la também para uma psicóloga para que a gente possa trabalhar isso? Será que essa mãe também não está precisando desse apoio? Então a gente acaba precisando observar muitos detalhes, não é mesmo? No sim, momento de que a gente está ali com a criança. Porque não é só fazer a comidinha, é observar cada pequeno detalhe, cada forma que a criança se comporta na presença do alimento, com o alimento na boca, para eu entender, será que eu preciso de ajuda aqui? Porque a gente não vai tratar sozinha, né? A é, gente vai tratar o que é a nossa competência e o bom de ter a equipe multi é porque, como você bem disse, a gente não trata a seletividade, dificuldades alimentares sozinha. Geralmente, a maioria dos casos precisa de outros profissionais, porque cada um tem o seu papel. É como se fosse um quebra-cabeça. Para a sim. imagem toda se formar, eu preciso de todas as peças. Se tem peça faltando no quebra-cabeça, ele não vai ficar bonito. Ele não vai ficar como a gente gostaria, como é a imagem ideal dele, né? É, e o super importante, Isa, quando a gente fala de integração de equipe, é a gente realmente se posicionar, se apropriar daquilo que cabe a nós, né? Aquilo que não cabe a nós, nós não devemos avançar e nem fazer o papel do outro. Então, é importante que a gente realmente se sinta habilitado, né? E na responsabilidade de profissionais de saúde conscientes a encaminhar esses pacientes. Porque uma vez que você tem uma família que confiou a você, o seu filho, para cuidar dentro dessa área e trabalhar a terapia alimentar, mas ela não tem dinheiro para investir numa fono, numa TO ou num psicólogo. E às vezes eu vejo profissionais se apropriando de todos esses outros profissionais e executando isso É, dentro do consultório, né? Dentro do seu próprio espaço. E a gente precisa, às vezes, naquele momento, não é da nutrição, não é da sua abordagem na terapia alimentar que ele precisa. Ele precisa da fono, ele precisa da TO. Então, também saber aonde sair de cena e dar prioridades para outros profissionais naquele momento. Eu acho super importante a gente pensar nisso, sim, tá? O exato. ideal é uma equipe integrada, mas vão ter famílias que E não vão conseguir. não vão conseguir, não vão. E aí a gente priorizando, tratou esse com esse profissional, melhorou, vai para esse. Se for preciso, Exatamente. volta, né? Exatamente. Mas é a Exatamente. gente e comunicar entre os profissionais. Isso é muito importante. Porque se a gente não comunica como está sendo o avanço, o que a gente conseguiu, pode ser que atrase um pouco também o trabalho do outro profissional. E não só o trabalho do outro profissional, mas a própria evolução da criança. É Sim, importante a gente comunicar. sim.
exatamente. Né? E cada um dentro do seu papel e compartilhando, né? O que a criança está evoluindo ou não. Isso ajuda nas suas estratégias, na estratégia de cada um, né? De como continuar ali evoluindo com a criança. Exatamente, perfeito. Joyce, foi muito bom a Ai, gente uma passar esse delícia. tempo. Já estamos aí 1h30, né, de live e tem muito assunto ainda para falar. Isa, pior que nem vi passar, viu? É, quando a gente fala do que a gente ama, a gente não vê. E realmente, assim, eu também não vi. E durante a nossa fala, assim, a gente vai sempre aprendendo muito, né? A gente não detém todo o conhecimento. Eu acho que é muito legal Não. essa troca, porque eu fui aprendendo muito com a sua fala, a gente vai aprendendo muito com pacientes, com profissionais de outras áreas, com famílias. Isso é muito importante. E eu Sim, queria pedir para você deixar uma mensagem final para as famílias que estão com crianças com dificuldades alimentares, e também para profissionais de saúde infantil, que também eu vi que entraram alguns que assistiram aqui o nosso vídeo, vão assistir a gravação depois. Deixe uma mensagem para essas pessoas. bom, primeiro, para os profissionais de saúde que têm interesse, né, em trabalhar com dificuldades alimentares ou que já trabalham com dificuldades alimentares, que eles se capacitem cada vez mais, que eles se sintam habilitados, né, para tratar dificuldades alimentares com muita responsabilidade, com muita consciência, e principalmente aqueles que querem aplicar a terapia alimentar como uma abordagem, né, é, assertiva e muito amorosa com os pacientes, que elas possam realmente fazer isso com muita dedicação, mas com muita ciência, com muita estrutura, né, com planejamento. Eu acho que isso é o mais importante, né? E fazer com que essas famílias sejam atendidas por vocês de forma responsável. Então, que a terapia alimentar ela seja executada de forma responsiva. Isso é o mais importante. E para as famílias que apresentam filhos com dificuldades alimentares ou crianças que estão seletivas, Bianca, beijo, meu amor. Amém. Famílias que já se despertaram, já passam por essa angústia, por essa ansiedade, né? Pelo fato do filho não comer, procure ajuda, gente. Quanto antes vocês procurarem ajuda, menos tempo de intervenção, né? É possível. Toda criança é capaz de comer bem. Ela precisa de rotina estruturada, ela precisa de estímulo, ela precisa de respeito, ela precisa de segurança, de conforto. E não quer dizer que vocês não deem nada disso para elas, mas que muitas das vezes faltam de vocês estratégias por estarem ali, né? Vivendo todos os dias essa angústia. Então procurem. Quanto antes vocês procurarem, menos tempo de intervenção. É verdade. Que lindo, Joyce. Bianca, muito obrigada, viu, pelo seu carinho, por nos assistir durante esse período todo da nossa live. E, Joyce, eu queria te agradecer muito a sua Imagina. disponibilidade, por ter aceitado o meu convite de participar dessa série que eu criei com esse objetivo de trazer mais conhecimento através da voz de outros profissionais, não só a minha, mas de outros profissionais com outras visões sobre o mesmo assunto, certo? E que falamos a mesma língua, mas cada um fazendo o seu trabalho, executando o seu trabalho, para que as famílias elas entendam como é esse tratamento de uma criança com dificuldade alimentar, como é que é uma alimentação saudável, nutritiva de uma criança, e que vai muito além de muitas coisas que a gente foi aprendendo. Então, eu queria agradecer Sim. muito o seu tempo, a sua disponibilidade
de aceitar o meu convite, porque para mim foi uma honra, um prazer poder te receber aqui hoje. E espero que você volte mais vezes também. Com certeza, Isa. Muito obrigada, meu amor. Deus continue abençoando sua vida, sua jornada. Amém. Sabe que Deus tem um propósito, né? A gente que trabalha com propósito, a gente tem um chamado. E a gente segue aí transformando vidas com responsabilidade, orientando famílias de forma muito consciente, muito responsável. Eu acho que esse é o nosso papel e é isso que Deus quer de nós, né? Que a gente continue executando o nosso trabalho com amor, com leveza e com muita dedicação. E eu sei e sinto que você faz isso muito bem. Então é uma honra, tá? Estar aqui, participar e todos os convites serão muito bem aceitos. Muito obrigada, muito Amo obrigada você, mesmo. viu? Eu também. Que Deus abençoe muito a sua vida, Amém, seu meu amor. trabalho, sua clínica e os Amém. profissionais que estão dentro dela também, as famílias Amém. que cheguem, elas possam de fato serem impactadas, serem transformadas. Porque não tem Amém. nada mais gratificante pra gente do que a gente receber uma família que vem, que chega com muita dor, mas que a gente vai percebendo a evolução dela e eles ficam felizes, eles são gratos pelo que a gente faz por eles. Sim, com Que você certeza. possa se capacitar cada dia mais. Amém. Obrigada, Muito meu amor. obrigada. Um Um beijo, beijo. viu? Fica com Deus. Gente, Amém. muito obrigada pela presença de vocês. Vai ficar gravado esse conteúdo, também vai para outras plataformas para que vocês possam assistir e sempre recordar, se quiser, pega um caderninho para anotar o que a gente foi falando aqui, que foi um momento muito rico também. E no próximo mês a gente também vai ter outra série, outra live, né, dessa série, Nutri Convida Conversas que Transformam. Já tem uma próxima convidada que vai contar um pouquinho pra gente da experiência que ela foi vivendo dentro do tratamento da dificuldade alimentar. É uma convidada muito especial também, que em breve eu anuncio para vocês. Um grande beijo, Joyce, um beijo para todos vocês. Fiquem Beijo, com gente. Deus. Obrigada. Amém. Até a próxima e Tchau, tchau, tchau. tchau. Beijo.